E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo? Preparados. Hoje a gente vai desvendar o mundo das provas digitais no Brasil. E esse tema é um campo minado, hein? É bastante coisa para a gente discutir, principalmente para quem está estudando para magistratura, isso é ouro puro. Cai até no módulo do professor Juliano, viu? Verdade. É um tema que está cada vez mais presente nos tribunais, né? Sem dúvida. Afinal, a gente vive cada vez mais conectados, né? E-mails, mensagens, fotos, vídeos, tudo isso pode virar prova em um processo. E aí surgem as dúvidas. O que é considerado prova digital? Como garantir que essas provas são autênticas? E como a lei brasileira está lidando com tudo isso? É, exatamente. E a gente vai responder a todas essas perguntas hoje com a ajuda do nosso expert. Mas antes, vamos começar com o básico. O que a lei brasileira considera como prova digital? Boa pergunta. A gente pode usar a definição de Neto e dos Santos, de 2020, que é bem completa. Eles dizem que prova digital é qualquer arquivo digital, em posse do investigado ou de terceiros, que contém informações relevantes para a busca da verdade em um processo penal. Ou seja, basicamente tudo que está no nosso celular ou computador pode ser considerado prova digital, né? Isso. Desde e-mails e mensagens até fotos, vídeos, documentos, tudo. É muita coisa. E essa imaterialidade das provas digitais, como você mencionou, traz desafios bem específicos, né? Com certeza. Um deles é a volatilidade. Uma mensagem, por exemplo, pode ser apagada com um clique, né? É verdade. Já um documento em papel, mesmo que antigo, ainda está lá, físico. Pois é. E aí fica mais difícil de recuperar essas provas digitais depois que elas somem, né? E além da volatilidade, tem a questão da autenticidade, né? Como Uhum. saber se um e-mail é realmente autêntico, ou se uma foto não foi alterada. Exato. Pensa num processo trabalhista, por exemplo. Um funcionário apresenta um e-mail como prova de que ele trabalhava horas extras. Mas como empregador pode ter certeza de que esse e-mail não foi criado ou modificado pelo funcionário? É, só prato cheio para fraude, né? Mas a lei brasileira tem mecanismos para lidar com isso, certo? Sim, a legislação brasileira reconhece a importância da assinatura digital, sabe? Com base em certificados emitidos pela ICP Brasil. Seria como uma versão digital do reconhecimento de firma. Isso mesmo. A assinatura digital garante a autenticidade e a integridade do documento, assim como a assinatura física com firma reconhecida. E essa presunção de autenticidade pode ser crucial num processo judicial, né? Sem dúvida. Afinal, estamos falando da validade da prova, né? E por falar em processo judicial, como as provas digitais se comparam às provas tradicionais? O que muda na prática? A principal diferença, como Badaró destacou em 2021, está na própria natureza da prova. A prova tradicional, tipo um documento físico, é material. A digital, por outro lado, é imaterial. E essa diferença impacta tudo, né? Desde a forma como a prova é coletada até como ela é analisada. Exatamente. E essa imaterialidade também impacta na forma como a prova digital é armazenada e transmitida, né? Afinal, mesmo sendo imaterial, ela precisa de um dispositivo físico para existir. É tipo um pendrive ou um SD externo, né? Isso. E essa característica traz novos desafios, né? Porque a prova digital pode ser facilmente copiada, transferida e até manipulada. É verdade. E por falar em manipulação, me lembro de um caso que gerou bastante debate. O Acarrig não era accent. 184 Forzeiro 003 SP. Nele, a integridade da prova digital foi questionada porque parte dos arquivos estava corrompida. Esse caso é emblemático. Ele mostra a importância de preservar a integridade da prova digital, né? Se houver dúvida sobre a autenticidade ou a integridade da prova, ela pode ser considerada inadmissível ou ter seu valor probatório reduzido. Imagina o impacto disso num processo judicial. Pode comprometer tudo, né? E além da volatilidade, da autenticidade, que outros desafios a prova digital apresenta? Bom, a questão dos formatos e metadados também é importante. Imagina um juiz que precisa analisar um vídeo como prova, mas o sistema do tribunal não é compatível com o formato do arquivo. Nossa, que situação. Pois é. Ou então, a falta de metadados pode dificultar a identificação da data e hora em que uma foto foi tirada, por exemplo. Os detalhes técnicos podem realmente fazer a diferença, né? E a interpretação da prova digital também exige cuidado, né? Afinal, um e-mail pode ter diferentes interpretações dependendo do contexto em que foi escrito. Sem dúvida, a gente precisa levar em consideração o contexto, as circunstâncias, os participantes, as tecnologias envolvidas e até o histórico das relações entre as partes. É como decifrar um código. Parece um trabalho bem complexo. E aí entram os peritos forenses computacionais, né? Os especialistas em desvendar esses mistérios digitais. Mas como eles lidam com a enorme variedade de dispositivos e tecnologias que existem hoje em dia? É um desafio constante. Cada dispositivo tem suas peculiaridades, seus sistemas operacionais, seus apps. Os peritos precisam se manter atualizados, investindo em treinamento e novas ferramentas para garantir a eficiência das investigações. Uma verdadeira corrida contra o tempo, né?
A tecnologia evolui numa velocidade incrível. E essa evolução constante também impacta na forma como as provas digitais são armazenadas e preservadas, né? A segurança da informação é fundamental, né? Com certeza. Ter um servidor de logs, armazenar os dados de acesso, os números de IP, tudo isso pode ser a diferença entre ganhar ou perder um processo. Principalmente em casos que envolvem o consumidor, né? Onde a inversão do uso da prova pode acontecer. Exatamente. Nesses casos, é a empresa que precisa provar que não cometeu nenhuma irregularidade, e as provas digitais são essenciais para isso. E com essa reflexão sobre a importância da segurança da informação, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho no mundo das provas digitais. Mas calma, ainda tem muita coisa para a gente discutir. Agora, em a próxima parte, que a gente vai se aprofundar no trabalho dos peritos forenses computacionais, as etapas, as técnicas, os desafios dessa área tão fascinante. Voltamos. E o papo agora é sobre a galera que desvenda os mistérios digitais. Os peritos forenses computacionais. Isso aí. É com eles que a gente vai se aprofundar nessa segunda parte do nosso mergulho. Afinal, na primeira, a gente viu os desafios da imaterialidade, da volatilidade, da autenticidade. E como a lei brasileira está correndo atrás para se adaptar a essa realidade, né? Exatamente. Mas agora, a gente quer saber como que esses peritos trabalham? Como eles desvendam os segredos por trás das provas digitais? É como montar um quebra-cabeça, né? Só que digital. Cada pedacinho, cada arquivo pode ser a chave para resolver um crime. E por onde eles começam? Quais são as etapas de uma perícia forense computacional? Lopes, lá em 2020, definiu 4 etapas principais: coleta, exame, análise e resultados. 4 etapas, parece bastante coisa. E como funciona cada uma delas? A primeira, a coleta, é tipo uma caça ao tesouro digital, sabe? O perito precisa encontrar e reunir todas as informações importantes para a investigação: e-mails, mensagens, arquivos, logs do sistema, tudo o que possa ter alguma pista sobre o crime. Entendi. É nessa fase que eles recolhem as pistas, né? Isso, mas é uma fase crítica, porque o perito precisa garantir que essas provas digitais não sejam alteradas durante a coleta. Imagina, qualquer manipulação pode comprometer a investigação inteira. É mesmo? E como eles fazem para evitar isso? Eles usam ferramentas e técnicas específicas para copiar os dados sem alterar nada. Tipo, é como tirar uma foto da cena do crime, sabe? Tem que ser uma cópia fiel. Faz sentido. E tudo isso precisa ser documentado seguindo a famosa cadeia de custódia, né? Exatamente. A cadeia de custódia garante a integridade das provas. Mas a gente vai falar dela com mais detalhes daqui a pouco. Beleza. Então depois da coleta, qual é a próxima etapa? Aí vem o exame. Nessa fase, o perito usa softwares específicos para analisar cada arquivo, cada pedacinho de dado, procurando por informações relevantes. É como se eles estivessem usando uma lupa digital, né? Isso é um trabalho que exige muita atenção aos detalhes, muita minúcia. E que tipo de técnicas eles usam nessa análise? Uma técnica bem interessante é o data carving. Sabe quando um criminoso tenta apagar um arquivo do computador? Com essa técnica, o perito consegue garimpar os fragmentos desse arquivo em outras áreas do sistema, recuperando informações que pareciam perdidas. Nossa, que incrível. É como se eles tivessem um superpoder para recuperar arquivos apagados. É quase isso. E depois do exame, vem a fase da análise. É aí que o perito, tipo um Sherlock Holmes digital, busca conexões, padrões e informações que ajudem a solucionar o caso. É hora de juntar as peças do quebra-cabeça, né? Exato. O perito analisa o conteúdo dos arquivos, o comportamento do usuário, as conexões entre os dispositivos e, com isso, ele consegue reconstruir os eventos e identificar os culpados. Parece um trabalho fascinante. E a última etapa, os resultados, como funciona? Nessa fase, o perito elabora um relatório técnico chamado de laudo pericial, descrevendo todo o processo da perícia, as provas que ele encontrou e as conclusões. E esse laudo é o que vai ser usado no processo judicial, né? Isso mesmo, ele é um documento fundamental porque apresenta as informações de forma clara, objetiva e imparcial. E a cadeia de custódia, que a gente mencionou antes, ela está presente em todas essas etapas, né? Com certeza. A cadeia de custódia é essencial para garantir que as provas digitais não foram manipuladas e que são autênticas. É como um rastreamento de cada passo de cada pessoa que teve contato com as provas. Mas o que exatamente é essa cadeia de custódia? A gente já ouviu falar, mas ainda não entendemos direito. É basicamente a documentação completa de todo o caminho que a prova digital percorreu, desde o momento em que ela foi coletada até a sua apresentação no tribunal. Ah, entendi. É tipo um histórico da prova, né? Para garantir que ninguém mexeu nela no meio do caminho. Isso mesmo. E essa documentação tem que ser bem detalhada, registrando tudo, quem teve acesso à prova, quando, por quê. Tudo. Parece um trabalho bem importante, né? E Badaró, em 2023, explicou que a expressão cadeia de custódia deve ser entendida como a documentação da cadeia de custódia. Afinal, a cadeia em si é a sequência de pessoas que tiveram contato com a prova.
O que pode ser violado é a documentação dessa sequência. Perfeito. E o Código de Processo Penal, no artigo 158-A, define a cadeia de custódia como o conjunto de procedimentos para manter e documentar o histórico da prova. É para garantir que ela possa ser rastreada desde o momento em que foi encontrada. E para que serve toda essa documentação? Matida, em 2020, resumiu bem. Para ter certeza de que o que está sendo apresentado ao juiz é a mesma coisa que foi encontrada na cena do crime e que não foi alterado. Ou seja, é para garantir que as provas são confiáveis. E se essa cadeia de custódia for violada, o que acontece? Aí o bicho pega. Tem duas linhas de pensamento na justiça. Uma diz que se a documentação tiver falhas, a prova não pode ser usada. A outra diz que a prova pode ser usada, mas com ressalvas. Uma falha na documentação pode enfraquecer a prova, né? Exatamente. E no caso da prova digital, que é mais frágil, essa violação pode ser ainda mais grave. Imagina a dor de cabeça. Pois é. E para evitar esse tipo de problema, o Código de Processo Penal, no artigo 158-B, descreve as 10 etapas da cadeia de custódia. Desde o momento em que a prova é encontrada até o descarte, tudo tem que ser documentado. Nossa, são muitas etapas. E essa documentação tem que ser completa, sem nenhuma interrupção. Qualquer erro pode gerar dúvidas sobre a autenticidade da prova e prejudicar o processo judicial. Entendi. É muita responsabilidade. Mas, voltando aos peritos, a gente viu como eles coletam, examinam e analisam as provas digitais. Mas como essa área toda contribui para a justiça? Como as provas digitais ajudam a encontrar a verdade? As provas digitais, assim como as tradicionais, podem ajudar a revelar a verdade e garantir a justiça. Elas podem ser usadas para reconstruir eventos, identificar criminosos, comprovar a culpa ou a inocência e até confirmar ou desmentir o que as testemunhas dizem. Nossa, que poder. Mas como garantir que essas provas digitais sejam usadas de forma ética e legal? Como proteger a privacidade das pessoas nesse mundo digital? Essa é uma questão crucial. A legislação brasileira, principalmente o Marco Civil da Internet, garante o direito à privacidade nas comunicações online, protegendo os dados dos usuários. A lei garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, a proteção contra danos causados por violações e também a inviolabilidade e o sigilo das comunicações pela internet e de suas comunicações privadas armazenadas, a não ser que haja uma ordem judicial. Então, para ter acesso a dados privados, precisa de autorização da justiça, né? Exato. Mas e se as provas digitais forem públicas, tipo publicações em redes sociais? Aí a história é outra. E como funciona nesses casos? Nesses casos, a lei brasileira permite o uso dessas provas sem autorização judicial, desde que não violem a intimidade ou a vida privada das pessoas envolvidas. Por exemplo, publicações em redes sociais com configurações de privacidade abertas. Teve um caso interessante na comarca do Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, em que o juiz usou provas públicas do Facebook para negar o benefício da justiça gratuita a um requerente. Caramba! Então o que a gente publica na internet pode ser usado contra a gente na justiça. É bom a gente tomar cuidado, né? Sem dúvida. A internet não é terra sem lei. E outro exemplo de prova digital que pode ser usada sem ordem judicial é a gravação de uma conversa entre as partes, mesmo que só uma delas tenha gravado, como já aconteceu em casos julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E a LGPD, como que ela se encaixa nisso tudo? A LGPD protege os dados pessoais, mas ela abre exceções para dados coletados para fins particulares e não econômicos ou para investigações criminais. Então a lei tenta equilibrar a busca pela verdade e a proteção da privacidade, né? Exato. A obtenção de provas digitais sem ordem judicial é possível em casos específicos, desde que a prova seja lícita, pública e não viole a privacidade das partes. Mas é importante lembrar que usar dados privados como prova, principalmente os protegidos pela LGPD, exige autorização judicial. E por falar em legislação, quais são as leis brasileiras mais importantes para usar provas digitais? A gente tem várias leis que regulamentam essa área. Cavalcante, 2020, destacou algumas. A Constituição Federal de 1988, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, a Lei NU 12.737 de 2012, Lei Carolina Jackman, o Decreto 127.096 de 2013, a Lei 112.096 que usou 2014, Marco Civil da Internet, e a Lei 12.018, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Nossa, quanta lei. Parece que o Brasil está bem preparado para lidar com as provas digitais, hein? Sim, a legislação brasileira é bem completa. Mas é importante lembrar que a interpretação dessas leis, junto com os princípios gerais do direito, costumes e jurisprudência, é fundamental. Principalmente porque a tecnologia evolui muito rápido, né? O objetivo principal é proteger as relações jurídicas no mundo digital, garantindo a validade das provas e a privacidade das pessoas. E com essa reflexão sobre a importância de se manter atualizado sobre as leis, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho no mundo das provas digitais. Mas ainda tem mais. Na próxima parte, a gente vai falar sobre a blockchain, uma tecnologia que pode revolucionar a forma como lidamos com as provas digitais. Fiquem ligados.
E aí, pessoal? Chegamos à última parte do nosso mergulho no mundo das provas digitais. Nas partes anteriores, a gente explorou os desafios, as técnicas da perícia forense computacional, a importância da cadeia de custódia. Cobramos bastante coisa. Bastante. Mas agora, para finalizar com chave de ouro, a gente vai falar de uma tecnologia que tem o potencial de revolucionar a forma como lidamos com as provas digitais. Ok. A blockchain. Essa tecnologia é realmente fascinante. A blockchain pode trazer mais segurança, transparência e confiabilidade para as provas digitais. E o mais legal é que ela já está sendo usada em várias áreas, né? Uhum. Tipo no sistema financeiro, no jurídico e até nas eleições. É verdade. A blockchain é uma tecnologia versátil com um potencial enorme. Mas como ela se aplica às provas digitais, para mim ainda parece um bicho de 7 cabeças. Imagina a blockchain como um livro de registros digital, imutável e distribuído. Cada bloco desse livro guarda informações sobre uma transação, tipo a criação de um arquivo ou a assinatura de um documento. E a mágica é que, uma vez que um bloco é adicionado à blockchain, ele não pode ser alterado ou apagado. Tipo, é um registro à prova de fraudes. Exatamente. A blockchain garante a integridade das informações, impossibilitando qualquer tipo de manipulação. Mas como isso funciona na prática? Me explica como se fosse uma criança de 5 anos. Digamos que você precisa guardar um contrato como prova digital. Esse contrato seria criptografado e adicionado a um bloco da blockchain. Esse bloco seria ligado ao bloco anterior, formando uma corrente. E essa corrente de blocos fica espalhada numa rede de computadores, o que torna a blockchain super segura. Então, seria como ter várias cópias do contrato em vários lugares diferentes, mas todas conectadas e protegidas por criptografia, né? Isso mesmo. E se alguém tentar mudar o contrato original, a blockchain vai identificar a alteração e invalidar a mudança. Nossa, que incrível. É tipo um detector de mentiras digital. É uma ótima analogia. E essa característica da blockchain a torna perfeita para lidar com provas digitais, principalmente em casos que exigem segurança máxima e confiabilidade total. Entendi. E a blockchain, ela substitui a cadeia de custódia tradicional ou elas trabalham juntas? Na verdade, a blockchain pode complementar e fortalecer a cadeia de custódia tradicional. Afinal, ela fornece um registro imutável e transparente de todas as etapas do processo, desde a coleta da prova digital até a apresentação no tribunal. Ou seja, a blockchain blinda a cadeia de custódia, né, reduzindo o risco de manipulação ou falsificação. Yermeio, em 2023, destacou que essa tecnologia pode ser usada como uma forma de preservar dados e provas digitais, garantindo a sua segurança e a autenticidade. Exato. E o uso da blockchain pode até agilizar os processos judiciais, diminuindo a necessidade de perícias complexas e caras. Afinal, a própria blockchain já garante a autenticidade e a integridade das provas. A blockchain tem potencial para revolucionar o mundo jurídico. E para a gente encerrar o nosso mergulho no mundo das provas digitais, eu queria destacar a importância de ficarmos de olho nas novas tecnologias e seus impactos no direito. A blockchain é só um exemplo de como a tecnologia está transformando a forma como lidamos com as provas e com os processos judiciais. Concordo plenamente. O direito precisa se adaptar às novas realidades. E a blockchain é só a ponta do iceberg. É essencial que os profissionais do direito se aprofundem nessas novas tecnologias para garantir que a justiça seja feita de forma eficiente e segura. É isso aí. A tecnologia está aí para nos ajudar e a gente precisa usar ela a nosso favor. Bom, pessoal, esse foi o nosso mergulho no mundo das provas digitais. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. A gente se vê na próxima com mais um tema fascinante do mundo do direito. Até mais!